Salve, salve, família vascaína. Estamos chegando, abrindo mais uma semana de muita informação do Vasco da Gama aqui no nosso canal. Meu muito obrigado pela sua audiência. Hoje, segunda-feira, dia 22 de setembro de 2025, a gente vai falar bastante ainda do clássico, o que repercutiu, a entrevista do Fernando Diniz, falou sobre o Ryan, falou sobre o Carlos Cuesta, temos a situação de Robert Renan e muito mais. Então você já sabe, likezão no vídeo, você que curte o nosso trabalho, por favor, não esquece o like, se inscreva no nosso canal. Vamos falar de Vasco, família! Pois é, meus caros, vou trazer até aqui, ó, a informação oficial do Vasco é a seguinte. O Vasco informa que o atleta Robert Renan foi encaminhado para um hospital após a concussão sofrida no jogo diante do Flamengo, onde realizou exames. Foi liberado para casa e seguirá em observação, seguindo o protocolo de concussão. O Departamento de Saúde e Performance seguirá acompanhando a evolução do atleta durante os próximos dias. E dando uma pesquisada rápida, a gente vê que o protocolo de concussão no futebol brasileiro, não sei se mundial também é assim, mas no futebol brasileiro 5 dias. Então, com certeza, contra o Bahia, o Robert Renan fica fora do jogo. E ele mandou um recado para a torcida, ó, ele diz o seguinte: obrigado a todos que mandaram mensagens, se preocuparam e torceram, estou bem. Graças a Deus, o resultado não foi como esperávamos, mas o orgulho pelo nosso time é enorme. Disse o Robert Renan, me diz o que você está achando sobre o novo zagueiro do Vasco, que vira desfalque e só volta agora contra o Cruzeiro no final de semana. Campeonato Brasileiro. Seis jogos neste domingo, Mirassol venceu o Juventude 2-0, o empate no Maracanã do Vasco 1-1. O Internacional perdeu para o Grêmio, teve demissão do técnico Roger Machado, o Grêmio venceu por 3-2 no Beira-Rio. O Sport venceu o Corinthians 1-0 na Ilha do Retiro. Santos bateu o São Paulo, o time de São Paulo é feio demais, nossa senhora. Na Vila Belmiro ganhou de 1-0 e o Cruzeiro de virada bateu o Red Bull Bragantino por 2-1 no estádio do Mineirão. Vamos colocar a tabela de classificação na tela para ver o que mudou. Tá aí para você a situação do Vasco. Perdemos uma posição, né? O Santos venceu, passou o Vasco e o Atlético. Então o Vasco era 15º, agora é o 16º colocado. Olhando, tentando ver a tabela de uma forma melhor, a gente abre 2 pontos de diferença para a zona do rebaixamento. O Vitória tem 22, o Vasco tem 24 pontos. Então hoje, o G4 com Flamengo, Cruzeiro, Palmeiras e Mirassol, olha aí. E o Z4 com Vitória, Juventude, Fortaleza e Sport. Na artilharia do campeonato segue tudo na mesma, Caio Jorge 15, Arrascaeta 13, Verratti 12. E o próximo jogo do Vasco é nesta quarta-feira, 7h30 da noite, contra o Bahia, em São Januário. Vamos ver o que o técnico Fernando Diniz falou sobre Ryan e também sobre o zagueiro Carlos Cuesta. Com a palavra o técnico Fernando Diniz. Quando ele vale, mas ele deve valer hoje mais que o triplo do que ele estava para ser negociado naquela ocasião. Falando do Ryan. O Ryan é um jogador que tem um poder de desequilíbrio gigantesco. Se não for o maior, está entre os maiores do país. Tem só 19 anos. Está aprendendo a saber qual que é o potencial dele. Ele tem muita estrada pela frente. O Ryan é um jogador raro, raríssimo. Quanto ao Cuesta, ele fez uma partida não só segura, mas na minha opinião muito boa. Uma partida muito ajustada. Ele conseguiu, no primeiro tempo ele saltou várias vezes para pegar o jogador do Flamengo lá na frente, como era o nosso plano. Praticamente acho que ele não falhou nada na parte defensiva. Quando o time estava com posse, ele ajudou na construção, um jogador que tem muita personalidade. E foi um acerto grande, tanto ele quanto o Robert Renan na janela, que a gente sempre estava aquela pressa para contratar e a gente sempre, com pouco dinheiro, a gente conseguiu fazer boas contratações na janela. Quando ele vale, mas... Gostei demais também do Cuesta, me parece um bom zagueiro, ainda é cedo para a gente já cravar,
mas as primeiras impressões são boas e o Ryan vive o seu melhor momento com a camisa do Vasco desde a chegada do técnico Fernando Diniz. O aproveitamento do Diniz em 2025 caiu em 24 jogos disputados, 6 vitórias, 10 empates e 8 derrotas. O ataque marcou 36 e a defesa sofreu 33 gols. O aproveitamento era de 39 antes do jogo contra o Flamengo, caiu para 38%. Situação não é boa, não. A artilharia do Vasco, a mudança é que Ryan fez o seu 11º gol e se isola novamente como vice-artilheiro do Vasco na temporada. Verratti 24, Ryan 11, Coutinho 10, Nuno Moreira 7, Paulo Henrique 3 gols. São os 5 goleadores do Vasco na temporada 2025. Nas contas da Universidade Federal de Minas Gerais, olha lá. O Vasco teve na mesma, né? Tava 30% na última vez que a gente atualizou, caiu para 29,5%, então tá na mesma. Só que a galera ali de cima piorou a sua situação. O Sport batendo 90%, Fortaleza 80%, Vitória. O Vitória mudou de lugar com o Juventude, né? O Vitória era o quarto ali. Vitória com 66% e Juventude com 57%. Aí tem o Vasco 29%, o Santos baixou para 15%, o Santos também estava com 30%. Olha o que uma vitória não faz. Uma vitória você muda todas as contas, cara. Então, essa vitória tem que vir, né? O Vasco está 3 jogos sem perder no Campeonato Brasileiro. Vitória contra o Sport, empate contra o Ceará, empate contra o Flamengo. Vamos continuar com essa invencibilidade, mas vamos bater o Bahia nesta quarta-feira para a gente mudar essas contas aqui e passar a olhar um pouquinho para cima, né? Chega de olhar pra baixo, pô. Vamos vencer um jogo, Vascão. Bora. Pelo amor dos meus filhinhos. O que é agora, produção? Perdi aqui. O bolão do Mineiro, Brasileirão 2025, teve mudança na tabela. O Cláudio Holanda, moleque, cravou o placar de 1-1, subiu 4 posições e entrou pros 5 primeiros colocados que garantem essa premiação, mas é só lá no fim do Brasileirão. Ainda tem muita coisa pra acontecer. Os 5 primeiros hoje seriam Maxwell Braz, Edmilson Novaes, Ederson Porcino, Iago Fernandes e Claudi Holanda. Você já sabe, para ser membro do canal, palpitar nos jogos do Vasco, disputar essa premiação, é muito simples. Clica aí embaixo no botão Seja Membro, custa só R$ 1,99 por mês. Então, faz essa boa pra gente aí e dispute essa premiação. Tem outros planos também para você colocar o seu nome aqui nos nossos vídeos, para entrar no nosso grupo de WhatsApp. O mais importante é que você ajuda aqui o nosso trabalho mensalmente. Então clica aí embaixo no botão Seja Membro e saiba mais. Quem perdeu a nossa live pós-jogo com as notas para as atuações dos jogadores e quiser assistir, tá passando um card lá em cima, é só clicar e conferir. Quem é Vasco deixa o like, quem é muito Vasco se inscreve no nosso canal. A gente se vê a qualquer momento para mais informações do Gigantesco da Colina. Dali Vasco, tamo junto, uma ótima semana para você. Até lá.